aquela interseção G20 COP29. Vamos conversar com nossos enviados especiais, Renan Fiuza, Américo Martins, nosso analista, os dois aqui já presentes no telão com a gente. Bom dia aos dois, boa tarde, né, aí já em Baku, acredito eu. Vocês me corrijam se estiver errada. Mas já perguntando para vocês, porque começar aqui com o Américo. Américo, há pouco te citava, por isso começo já essa conversa contigo. Quando o Gustavo Uribe trazia um pouco da agenda das discussões que acontecem no G20, ele colocava a questão climática como um ponto sensível nas negociações do G20, que vai aparecer na agenda de amanhã no Rio de Janeiro. E aí, Azerbaijão, Baku, vai estar de olho nas discussões por aqui, porque a gente vai estar falando de dinheiro. Nesse momento, quando a gente fala desse financiamento das questões climáticas aí na COP, como estão as conversas por aí e o quanto que há de apreensão em termos das discussões que acontecem no Rio de Janeiro sobre essa pauta. Mais uma vez, bom dia. Olá, Carol, muito bom dia a você. Boa tarde ao meu colega Renan Fiuza nessa cobertura. 3 horas da tarde, 1 minuto neste momento aqui, Carol, em Baku, capital do Azerbaijão. Todos os olhos aqui em Baku estão voltados neste momento exatamente para o que acontece na cúpula do G20 lá no Rio de Janeiro. E por que isso, Carol? Porque esta cúpula aqui em Baku, esta cúpula do clima, vai ser definida como um fracasso ou como um sucesso, dependendo de que tipo de acordo todos os países que estão aqui conseguirem chegar em relação a dinheiro, grana, tutu. É esse o grande ponto dessa COP aqui em Baku. Como chegar num acordo em que os países desenvolvidos, que são os maiores responsáveis pelas mudanças climáticas, possam transferir recursos para os países mais pobres poderem combater as mudanças climáticas. Este é o grande ponto da COP aqui. E isso, obviamente, está diretamente relacionado às discussões do G20 no Rio de Janeiro, aonde nós estamos vendo um embate que é parecido com o embate que acontece aqui em Baku, entre os países mais ricos, mais desenvolvidos, aqueles membros do G7 em particular, então os Estados Unidos, os membros europeus, aquele grupo Japão, o grupo do G7, que são os países desenvolvidos, e também com uma posição, e os países em desenvolvimento, China, Brasil, Índia, em outra posição. O que sair do Rio de Janeiro vai ter um impacto direto nas discussões aqui em Baku. Isso todo mundo admite claramente aqui em Baku. Acabou de ter, inclusive, algumas conversas com a própria presidência da UNFCCC, que é o órgão da ONU que coordena todas as ações climáticas globais, e eles mesmos reconhecem, estão esperando que venha um sinal muito forte do Rio de Janeiro com relação ao financiamento, com relação a destravar as conversas aqui em Baku, que estão muito complicadas. Não existe movimento nem dos países mais ricos, nem dos países em desenvolvimento. Agora, o grande temor, Carol, é que países como a Alemanha, a França, especialmente os países europeus, no próprio Rio de Janeiro, assim como aqui em Baku, estão bloqueando essa ideia de que eles mesmos vão colocar muito mais dinheiro na mesa para os países pobres combaterem as mudanças climáticas. O que eles estão pedindo é o contrário, é mais financiamento dos grandes países em desenvolvimento, China, os países petrolíferos, Índia, eventualmente até o Brasil. Então esse debate acontece em paralelo no Rio de Janeiro e aqui em Baku. Se sinais fortes vierem do Rio no sentido positivo, vai ter um impacto muito bom aqui em Baku. Se o contrário acontecer, provavelmente teremos negociações muito difíceis aqui e a possibilidade de fracasso nessa COP29. Fiuza, nós temos 2 dias aqui dessa reunião da cúpula do G20, segunda e terça-feira, mas aí em Baku, no Azerbaijão, as conversas continuam. A gente tem aí praticamente 2 semanas de muita negociação no Azerbaijão, na COP29. O que está travando nesse momento as conversas por aí? O que você está ouvindo nos bastidores, Renan? E que pode fazer com que essa declaração final da COP29 não seja tão satisfatória quanto muita gente estava imaginando? Tudo bem, Carol? Bom dia para vocês, uma ótima semana. Boa tarde para o Américo, meu companheiro nessa jornada aqui de COP29. Olha só, pelos corredores há ainda muitas perguntas sem respostas. Há ainda aquele questionamento, será que chegaremos ao final dessa edição da COP29
com uma resposta efetiva com relação a quem vai financiar, quem vai ajudar, quem vai disponibilizar esse financiamento de fato para que os países emergentes consigam passar por essa transformação energética, mitigar em vários aspectos essas mudanças climáticas? Essa é a pergunta central e a gente ainda não encontrou grandes respostas. O que sabemos, não é, Américo, aqui na COP é que essa segunda semana está começando de uma maneira ainda muito duvidosa e de negociações extremamente travadas. Haja visto também, a gente chegou hoje à COP e ao menos acompanhamos 2 protestos aqui. Protestos muito civilizados, né, em decorrência também de toda a estrutura que é montada e em decorrência do regime que se existe aqui no Azerbaijão. Portanto, protestos esses controlados. Mas isso traduz um pouquinho a realidade do que a gente pode encontrar e também a insatisfação e a incerteza com relação a essas negociações. Só para a gente arrematar, Carol, tivemos uma fala muito forte de Simon Stiell, que é o chefão aqui da ONU, mais uma fala, ou seja, ele mais uma vez se posicionando e falando com relação à adaptação, ao investimento e adaptação, que pode chegar a pelo menos 340 bilhões por ano até 2030 e 565 bilhões de dólares por ano até 2050. Esse seria o valor ideal. Mas ele lembra, né, que a gente está falando de ao menos quase metade do planeta que vive em área de situações vulneráveis por causa das mudanças climáticas, Carol. Renan Fiuza, Américo Martins, enviados especiais da CNN Brasil para a COP29, trazendo tudo em detalhes para você ligado aqui na programação da CNN. Obrigada aos dois, boa tarde. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.